Gostaria de compartilhar hoje com vocês uma história muito interessante que se encontra no livro de Lucas, do 13 ao 35, que tem como título Caminho de Amaús. É a história de dois jovens que, depois da morte de Jesus Cristo, caminhando com muita decepção e muita tristeza, porque eles tinham uma expectativa. Eu acho que a palavra-chave dessa história é expectativa. E eles estavam muito tristes caminhando sozinhos, e Jesus aparece. Eles não reconhecem Jesus. Jesus começa a conversar com eles nesse caminho. A palavra expectativa é a palavra-chave, porque hoje vivemos num mundo de expectativas. Temos expectativas em relação às pessoas, em relação a tudo, e muitas dessas expectativas são frustradas, porque a gente cria isso, mas isso não é a realidade de fato. E sobretudo a nossa expectativa em relação a Deus, que muitas vezes são frustradas, porque a gente quer algo, a gente tem o nosso sonho, a gente tem o nosso plano de vida pessoal, mas Deus ele está vivendo em outro plano, ele está vivendo em outro tempo, e ele conhece muito mais do que a gente sobre tempo. Mas esses homens estão caminhando, né, por esse caminho, e eles se encontram com esse homem, começam a conversar, e Jesus começa a contar para ele, a falar para eles coisas relacionadas ao passado, sobre a história de Moisés, sobre profecias do passado. O coração chega a aquecer desses homens, mas eles não reconhecem, porque na verdade eles estão pensando simplesmente porque eles queriam um Jesus que governasse Israel, e esse Jesus que tinha toda essa força popular, ele estava crucificado. Então, eles estavam muito tristes. No versículo 16 diz assim: mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que esse versículo quer dizer? Impossibilitar alguém de enxergar alguma coisa significa a expectativa, a forma como aquela pessoa está olhando para aquela situação. Muitas vezes a gente precisa mudar o nosso ângulo, muitas vezes a gente precisa mudar a nossa forma de ver as coisas, principalmente em situações de estresse, principalmente em situações de cansaço, para que a gente possa sentir a presença de Deus na nossa vida. E os olhos dele estavam impossibilitados de ver, de entender, de perceber a presença de Jesus. Imagine você caminhando, Jesus está do seu lado e você não consegue perceber. E no versículo 21 eles dizem assim: e nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disso, que aconteceu há 3 dias atrás, uma das mulheres do nosso grupo, dos discípulos, foram de manhã, cedo no túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia que o seu corpo havia desaparecido. Entendam só, gente, a gente está caminhando e muitas vezes Jesus está do nosso lado e a gente não consegue perceber a presença dele porque estamos olhando para outro lugar, estamos vivendo um outro foco da nossa vida. Entenda, você precisa caminhar e perceber que Jesus Cristo está do seu lado. Jesus, ele não sai do seu lado, ele vive com você, mas a sua vida precisa ser uma vida de caminhada, uma vida de entendimento. Você precisa discernir as coisas de Deus para que você esteja em sinergia, para que você esteja conectado com Jesus Cristo. Mas esses homens caminham por esse caminho de Amaús até o final, até o momento que ele diz: vamos ficar por aqui, vamos se encostar aqui. E chamam Jesus para comer. Jesus entra, come, mas na hora Jesus pega um pedaço de pão e reparte. E o texto diz que quando Jesus reparte esse pedaço de pão, eles reconhecem Jesus no gesto. É muito interessante, porque muitas vezes a gente está falando, a gente está pregando, a gente está falando da palavra de Deus, e Jesus deixa o texto de propósito para que a gente possa entender isso. Jesus passa o caminho todo falando dos profetas, falando da Bíblia, falando da Torá, falando do passado, das profecias, e eles não reconhecem Jesus. Mas no gesto, eles reconhecem Jesus. O que eu queria trazer para você no dia de hoje: você pode estar pregando e você está dizendo: eu prego, eu falo de Deus, eu vou na minha igreja, eu faço tudo que a religião pede que eu faça, eu sou um homem de muita fé, eu sou muito disciplinado. Mas o mundo, as pessoas só vão reconhecer Jesus através do gesto. O que Jesus quer dizer nesse texto aqui é que só o gesto faz trazer a percepção de quem é o Cristo para a sociedade. Entendeu, gente?
que você possa ter gestos como esse que Jesus teve, o partir do pão. E não é porque ele partiu o pão naquele momento, é porque ele repartiu muitas vezes antes o pão durante a caminhada dele. Que a gente possa repartir o pão todos os dias, que a gente possa fazer coisas que Jesus fez. De repente, falar menos e fazer mais. Que você possa, meu irmão e minha irmã, fazer isso começando pela sua casa, começando pela sua rua, pela sua cidade. Que as pessoas possam olhar para você e não ver um religioso, mas ver uma pessoa que reparte o pão como Jesus repartiu no caminho de Emaús. Que Deus abençoe.